Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. É motivo de grande alegria, eu quero reforçar aqui. Essa manhã nós estivemos juntos aqui, quem esteve, no ensino da escola bíblica, falando a respeito dos fundamentos do Evangelho. Nessa noite, eu gostaria de expressar a minha alegria, sim, de estar com os irmãos aqui. Nós já estamos retornando para o Amazonas agora dia 17. Eu só quero completar algo que a minha esposa falou aqui a respeito do que nós desempenhamos e entendemos que devemos continuar fazendo na cidade de Borba, no Amazonas. Eu pastoreio a igreja cristã evangélica, mas esse ano já tinha uns 4 anos que eu vinha digitando um material a respeito de se manifestar socialmente em defesa de crianças em situação de risco, crianças que foram abusadas, crianças que foram de certa forma adulteradas que foram tocadas em sua integridade moral. Eu digitei esse material, já tinha uns 4 anos, mais ou menos, tinha uma parte dele digitado, e no começo desse ano, na altura ali do mês de abril, esse projeto ele atingia somente a nossa igreja, pois lá eu trabalho com exposição bíblica. E aí eu fiquei pensando, eu acredito que Deus quer, porque o nome do projeto é Expositor. Eu acredito que Deus quer atingir a sociedade de alguma forma, para que a gente venha desempenhar um tipo de serviço social. E a minha esposa já trabalha com alfabetização, já tem muita experiência em alfabetizar crianças ribeirinhas, crianças indígenas. E aí eu vou trabalhar especificamente nessa área, mais na área de defesa, mais na área de manifestar. Eu digo que é para a glória de Deus, mas esse ano nós fizemos em Borba algumas palestras sociais no Maio Laranja a respeito dessas questões, fizemos um trabalho de conscientização aos servidores públicos da cidade, os servidores da área da educação, atingimos várias áreas da sociedade lá, inclusive a Câmara Municipal, a gente se manifestou para os líderes religiosos da cidade. Aconteceu que no meio dessas palestras nós descobrimos um caso de abuso por causa das palestras. Um caso de abuso foi manifestado e impulsionado à confissão por causa das palestras. A quem não conhece, a quem não sabe a dor de uma criança abusada, não vai ter a delicadeza de dizer que isso foi uma vitória, mas foi uma vitória sim, porque obviamente é da vontade de Deus sim que as crianças saiam dessa situação. Então já tem alguns meses que eu me tornei representante religioso do Conselho Tutelar em Borba, e agora com a minha esposa nós vamos desempenhar também um trabalho educacional. Desde já quero reforçar, queremos realmente pedir a oração dos irmãos. Não nos conhecemos hoje, mas nós realmente acreditamos que vamos retornar aqui. A minha esposa é daqui do Rio de Janeiro, e orem por nós, busquem contato conosco, estamos abertos para abrir realmente as questões dos nossos desafios ministeriais ali no norte do país. Amém? Então, abra a palavra em Mateus capítulo 28. Mateus 28. Logo de manhã nós fundamentamos algumas questões do Evangelho, baseadas nesse livro, baseadas nas instituições de Mateus com relação ao Evangelho. Alguns consideram o livro de Mateus escrito mais perto do livro de João, Nós
vamos ver nesse livro uma exaltação muito grande ao rei messiânico, ao Jesus rei, ao Jesus exaltado, aquele que é digno, aquele que é digno de todo o merecimento. Nós vamos ler o capítulo 28 de Mateus, vamos ler do versículo 18 ao 20. Eu queria que os irmãos se colocassem de pé para nós fazermos uma leitura orante, bem avantajada, bem bonita. Mateus 28, a partir do versículo 18. Vamos lá então. 1, 2 e... Jesus, aproximando-se, falou-lhes: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Podem se assentar. As últimas palavras de Jesus nos evangelhos mas o evangelho de Mateus tem algumas particularidades de exaltação ao rei messiânico. É como se Jesus, no fim do livro de Mateus, estivesse expressando aquilo que ele realmente era. Existem algumas particularidades a respeito da autoridade divina que Jesus tinha, apesar de vir à terra e continuar sendo homem. E as expressões de Jesus nessas últimas palavras aqui: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E após isso, após ele exaltar a autoridade dele mesmo, a autoridade que ele mesmo carregava como homem-deus, ele diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. E em seguida cita o batismo e o ensino. Alguns pontos importantes nesse texto, nesse final aqui. Versículo 18, Jesus exalta a sua autoridade, Jesus exalta a autoridade dele mesmo sobre todas as coisas. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Versículo 19, Jesus enaltece e inicia sua fala exaltando a questão do ide e do batismo. Versículo 20, Jesus nos mostra que o ide sem o ensino é um ide pela metade, é um ide que acontece, mas sem o ensino do que é o verdadeiro evangelho, aquilo que a igreja, aquilo que nós chamamos de ide e fazer discípulos, é apenas pela metade. Jesus nos mostra no final de suas palavras, no versículo 20, que ide sem ensino não é integralmente o evangelho. Lembrem-se aqueles que estavam aqui pela manhã, os fundamentos do evangelho, iniciando em João Batista, no 3º capítulo de Mateus, e no capítulo 4 Jesus continua a mensagem de arrependimento de João Batista, e nesse mesmo capítulo, antes de falar a respeito do evangelho do reino, é dito que Jesus ensinou o evangelho do reino. A diferença, a mostra expressiva a respeito do que Jesus chamou de evangelho e do que João Batista chamou de evangelho era: João Batista anunciava um evangelho não explicativo. Jesus começou a anunciar um evangelho carregado de explicações, carregado de motivos para que cada ouvinte tivesse no seu coração o ardor por segui-lo. Ditas essas palavras, essas últimas palavras de Jesus são palavras de ordem. É um tipo de ordenança bíblica que nós encontramos no final de cada evangelho. Cada um tem a sua particularidade, mas
Essas palavras aqui, meus irmãos, veio de um homem que experimentou dores. Essas palavras aqui veio de um homem que havia experimentado a ressurreição. Vale também ressaltar que antes dessas palavras aqui, Jesus expressou a sua misericórdia, e no capítulo 26 de Mateus, nós vemos algumas repetições, mas explicitamente no versículo 54 e no versículo 56, Jesus dizendo, para que se cumprisse as Escrituras, para que se cumprisse as Escrituras. E a resposta de Jesus a respeito de qualquer ato contra a instituição do Evangelho era justamente essa, para que se cumprisse as Escrituras. E essas últimas palavras nada mais é um cumprimento das Escrituras. Versículo 18: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Que autoridade é essa? Que autoridade Jesus está exaltando aqui? Qual autoridade ele recebeu de Deus Pai sobre a autoridade no céu e na terra? Como que um homem como ele poderia ter sido o homem que foi humilhado por homens, miseráveis homens, e mesmo assim continuava carregado de autoridade divina? Jesus, na ressurreição, que por sinal foi ressuscitado pelo Espírito Santo, e o livro de Lucas usa a expressão sobre Jesus, que ele foi cheio do Espírito Santo. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Essa autoridade que Jesus está falando aqui é a autoridade salvadora, é a autoridade capaz de salvar o homem da sua incredulidade. Lembrem que os motivos que levaram Jesus a chorar por Jerusalém foi a incredulidade. Lembrem que Jesus morreu por quem não merecia. João 1, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas todos aqueles que o receberam, foi-lhes dado a autoridade de serem chamados filhos de Deus. Então a autoridade que Jesus exalta aqui, a autoridade dele mesmo. Imagina só, os fariseus odiavam isso, odiavam um homem exaltando a autoridade dele mesmo, eles odiavam essas expressões, Jesus se auto-intitulando rei. Lembrem que Jesus ele foi crucificado por motivos humanos, e o motivo era, a acusação contra Jesus era, ele se declarou rei. Essa era a acusação. Não, ele está sendo crucificado porque ele se auto-intitulou rei. Imagina só. Então essas palavras aqui escritas, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, os fariseus odiavam isso. Leitores, doutores da lei que tiveram acesso a esses escritos aqui, odiaram esses escritos de Jesus aqui, odiaram essa expressão, odiaram essa figura de autoridade, questionaram a figura de autoridade de Cristo, que por sinal a nós convertidos, essa autoridade é inquestionável. Amém? Toda autoridade, não é uma autoridade pela metade, não é autoridade somente sobre os eleitos, não é autoridade somente sobre alguns, não era autoridade somente sobre os 12, no caso aqui os 11, né? Não era autoridade somente por aqueles que haviam se redimido ao Evangelho. Um exemplo disso, José de Arimateia, que era sim, apesar de não fazer parte dos 11, era um dos discípulos de Jesus. Não era autoridade somente sobre aqueles que ele havia escolhido. E no versículo 19, o tom que Jesus usa, ide, é um tom sem opção, é um tom aos eleitos de Deus, que consideraram em algum momento de sua vida a ordenança de Jesus, o ide em tom de ordem, não é opcional. Charles Spurgeon disse que
ou somos missionários ou somos impostores. Porque se nós não considerarmos o ID, se nós não obedecermos a Jesus à luz dessa ordem aqui, seremos impostores, seremos gordos de conhecimento e magros de sede por aqueles que ainda não foram alcançados. Observem, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. O fundamento do ID é a autoridade de Cristo. O fundamento do ID, o fundamento de ir às nações. Hoje nós temos espalhado por aí uma galera, os jovens muito apaixonados por missões, mas sem a autoridade de Cristo é impossível ser um missionário apaixonado no campo. Paixão não sustenta missionário nenhum no campo. Paixão não sustenta ninguém, não sustenta convicções ministeriais. A continuidade no versículo 19, essa palavrinha, eu poderia só me deter a ela aqui, a respeito da fundação da autoridade de Cristo. Evangelistas, missionários, pastores, seja quem for, se não fundamentar esse ID antes com a autoridade de Cristo, não tem como ir, não tem como permanecer. Eu tive pouquíssimo tempo envolvido diretamente em missões, mas sabe o que eu vi? Gente muito apaixonada, sem raiz do Evangelho, gente muito apaixonada, eu quero fazer, eu quero ir, eu amo os indígenas, mas na hora do vamos ver, nada acontece. Quando a paixão vai embora, o ID não fica no coração. Sem esses fundamentos, quando a paixão missionária vai embora, o ID não fica aqui, e é para ficar aqui, e só fica aqui no coração, se for baseado em toda essa autoridade que foi dada a Jesus no céu e na terra. Jesus fundamentou isso no versículo 18, não somente para se auto-intitular superior, mas para fundamentar a continuidade do Evangelho, irmãos. Depois dessas palavras aqui, que os evangelhos expressam de maneiras diferentes, a igreja de Atos iniciou, e ela foi fundamentada em toda a autoridade que foi dada a Jesus. O ID da igreja de Atos, as andanças do apóstolo Paulo, obviamente, claramente estão fundamentadas nessas palavras de Jesus. Toda a autoridade para salvar, julgar, redimir e convencer por seu Espírito todo aquele que se converterá. Estamos falando a respeito da nossa missão, baseada na autoridade de um homem. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Fazei discípulos. Ide, fazei discípulos. Quem são esses discípulos que Jesus está falando aqui? O apontamento do texto não é os 11, mas os futuros discípulos, aqueles mesmos que Jesus orou em João 17, os mesmos, você e eu, aqueles que você evangeliza, a sua família, o seu esposo, a sua esposa, seja quem for. Jesus generalizou a questão do discipulado aqui. Todos aqueles que nascessem eleitos se tornariam discípulos. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Versículo 20. Jesus fundamenta o ensino bíblico, tá? O ensino a respeito das suas obras, o ensino do Evangelho. Quando Jesus fala
todas as coisas que vos tenho ordenado, claramente é a instituição do Evangelho, as ordenanças de Cristo, as expressões da sua autoridade, as expressões daquilo que ele ensinava, Marcos 1, 22, Marcos 6, 2, Marcos 11, 18, as expressões a respeito da autoridade de Jesus, que por sinal maravilhavam homens, são as instituições do Evangelho. Todas as vezes que nós imaginarmos o Evangelho, aquilo que nós falamos de manhã, e isso aqui, essas últimas palavras, nunca imagine elas somente com a gana de ir. Nós ouvimos muitos missionários falar a respeito, e eles não estão errados, estão certos em usarem esse texto aqui para motivar a igreja a se envolver com missões, a se envolver com uma causa maior, que por sinal era o sonho de Jesus. Imaginem só a instituição da autoridade de Cristo, e essa instituição baseada em uma ordenança, era o sonho de Jesus para todas as nações. Jesus sonhou com isso, Jesus sonhou com almas se convertendo, Jesus sonhou com os eleitos sendo encontrados em todos os cantos do mundo, Jesus sonhou com conversão. Sabe, a sua conversão há 5, 10, 22 anos atrás, Jesus havia sonhado aqui, a sua conversão. Lembra aí rapidamente daquele momento em que você ouviu uma mensagem não em tom emocional, mas em tom de convencimento. Você ouviu uma mensagem: realmente chegou a hora de entregar a minha vida a esse homem, que esses pastores aí tanto falam dele. Duvido que você tenha se convertido por outra coisa, senão pelos poderes de Cristo. É ou não é, irmãos? Eu tenho certeza disso. Você foi convertido por essa autoridade do versículo 18, que foi dada a Jesus no céu e na terra. No céu para governar, e nessa terra aqui para vir como redentor, resgatador. Imagine o que se passava pela mente de Jesus nesse momento aqui. A grande comissão se passava pela mente dele, sentimentos humanos, sentimentos baseados, somente nos sentimentos que ele teve ali em ressuscitar? Não. Os sentimentos de Cristo eram sentimentos futuros. Jesus foi movido a respeito de uma paixão futura. Nós falamos muito a respeito da sexta-feira da paixão de Cristo, mas eu digo que além da paixão que levou Jesus à cruz, essas palavras aqui do final dos evangelhos são palavras de um homem apaixonado por obedecer a Deus. Os sonhos de Jesus eram sonhos espirituais, por isso ele disse, ide. Versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Essa palavra ordenado está intimamente ligada com o ide do versículo 19, irmãos. Recebemos uma ordem de alguém que tem autoridade no céu e na terra. Imagina só, o homem que tem autoridade no céu e na terra nos deu uma ordem, e ele requer obediência. Não estou falando aqui que necessariamente todas as pessoas, todos os ouvintes, todas as igrejas, todos os irmãos e irmãs vão às nações desbravar o mundo. Não. O nosso campo missionário seja onde nós estivermos. Escolas, faculdade, vizinho, esquina, padaria. Aquela amizade que nós fazemos com alguém ocasionalmente,
É uma grande oportunidade para você despertar em você esse lado evangelístico. Talvez alguém que você conheça esteja só esperando um convite básico. Opa, esperei esse convite há muito tempo. O ensino, versículo 20, o ensino que requer obediência, porque é uma ordem, Jesus ordenou, e esse ponto seguido aqui no versículo 20, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Todos os dias, até a consumação do século. Ele subiu aos céus, mas essas palavras se cumprem com o envio do Espírito Santo. A nós não estamos sozinhos nessa mensagem, nesse alastramento do Evangelho, nós não estamos sozinhos. Há 2 semanas eu preguei na igreja do meu sogro, em Mateus 4, a respeito do envio de Jesus ao deserto, e eu disse, o livro de Mateus diz que o Espírito conduziu Jesus ao deserto, e o livro de Lucas diz que Jesus foi ao deserto cheio do Espírito Santo. E se ele foi cheio do Espírito Santo, ele foi ao deserto ser tentado pelo diabo com uma vitória garantida, de não cair em tentação. Eu duvido que alguém cheio do Espírito Santo no anúncio do Evangelho, ou qualquer coisa que nós formos conduzidos pelo Espírito, não há dúvida que seremos vitoriosos. E eu disse, irmãos e irmãs, por que há no nosso meio esse sentimento de carência no anúncio do Evangelho ou qualquer outra coisa? Jesus disse no versículo 20, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E essa palavra estou aqui é estarei, através do Espírito Santo. Alguns de nós têm medo, talvez, de falar em público. Alguns de nós acham que não é o momento certo de se manifestar como evangelista. Alguns de nós se envolvem excessivamente nos seus empreendimentos pessoais e se esquece de que Deus instituiu você como evangelista. Alguns de nós literalmente se esquece de que nós carregamos uma ordem. O lado bonito, congregacional, isso aqui faz parte da nossa vida, glória a Deus por isso. Mas o outro lado do Evangelho é o lado do id, o lado do anúncio, o lado do alastramento do Evangelho. Quantos aqui confiam na autoridade das palavras de Jesus? É uma pergunta muito óbvia, né? Muito óbvia. Eu confio. O meu pai, um homem ímpio, não estou falando mal. Quando eu tinha 8 anos, o meu pai sentava comigo na mesa, ímpio, sem entender o Evangelho, só sabia ler, só tinha algumas passagens que ele gostava, a respeito da vida de Jesus, e a respeito de alguns salmos, e até alguns versículos de Apocalipse, que eu era assustado, na época. Mas o meu pai ímpio, confiou que Jesus poderia me salvar com essas palavras aqui. E ele lia comigo, às vezes até forçado. Eu não queria. Menino, né? Inventava que tinha atividade de escola, que estava com dor de cabeça. Mas o meu pai, todos os dias, lia essas mesmas palavras aqui. O tempo se passou, nós entendemos por orientação divina que Deus não poderia
cumprir na vida do meu pai as vontades que ele sempre teve de anunciar o evangelho, de ser um pastor. O tempo se passou e as coisas que Deus reteve sobre a vida do meu pai por causa dos pecados dele, ele começou a cumprir em mim. Então, por que eu poderia duvidar dessas palavras aqui? O meu pai não explicou as minhas escrituras, ele apenas lia comigo, ele não me explicava nada. Imagina quando nós explicamos. Imagina quando nós cumprimos o versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Imagina quando nós ensinamos as ordens de Cristo a alguém. Duvido. Hoje o meu pai está na beira da conversão, depois de muitos anos, mas ele vai se converter sim. Essa palavra é infalível, irmãos, infalível. E nós nos esquecemos que as palavras de Jesus são a base de toda a Bíblia, toda a instituição de Cristo é para salvar pecadores. Nós estamos aqui por causa desse ensino do versículo 20. Amém? Um resumo básico. Versículo 18. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. A autoridade para salvar. Jesus tinha toda a autoridade como homem Deus de exaltar Ele mesmo, coisa que os fariseus odiavam, mas como Ele era Deus, Ele poderia e fez isso com muita autoridade. Toda a autoridade foi dada a Ele no céu e na terra. No céu para governar, no céu, como diz no final do livro de Marcos 16, no céu para se assentar à direita de Deus e esperar a ordem do seu retorno, e na terra para vir e redimir aqueles que Ele quis desde a fundação do mundo. Versículo 19, carregamos uma ordem, Jesus em tom de ordenança, baseada na instituição da sua autoridade divina em todas as eras, em todos os momentos da história. Carregamos uma ordem, você carrega uma ordem, você tem um chamado, digamos assim, você tem uma vocação específica que é ser discípulo de Jesus, mas você tem um chamado especial que é anunciar o Evangelho, seja onde for, da maneira mais básica, a mais avançada que possa existir, e você é carregado do ensino de Cristo, você possui a autoridade para ensinar o Evangelho a alguém. E o mesmo versículo 20 fala sobre ordem, conectando novamente com o ID. Você é carregado de autoridade para ensinar e fazer discípulos, e ao mesmo tempo tem uma ordem sobre as suas costas. E para encerrarmos, Jesus está com você para esse anúncio, todos os dias da sua vida, até a consumação do mundo, até a consumação dos séculos. Nós falamos muito sobre que Deus está conosco, que Deus nos perdoa, obviamente, graças a Ele. Ele continua conosco apesar dos nossos pecados, mas nós não podemos esquecer que Ele está conosco também para anunciar o Evangelho, para anunciar as boas novas, para contar a sua história. O meu pai me contou a história do Evangelho dessa maneira, somente lia, eu não entendia nada, mas eu ouvia, e lembrando, hoje em dia, eu me recordo dos discípulos no caminho de Emaús, aquele homem falava, e o meu coração queimava. O meu pai falava, não as palavras dele, mas me fazia ler esse livro, esses mesmos ensinos aqui de Mateus capítulo 28, e o meu coração queimava. Por quê? Porque é o ensino de Cristo, é a respeito de Cristo, e é a respeito dele, irmãos, é a respeito dele, essa é a mensagem que nós não devemos considerar
redundante na igreja, nós não devemos considerar repetitiva, é a mensagem que nós devemos sim aguçar os nossos ouvidos a ouvi-la até que Deus nos remova desse mundo. Amém? Dela depende a nossa alma, dela depende a continuidade santificadora da nossa conversão. Imagina só, convertidos que continuaram o seu processo de santificação por causa dessas mesmas palavras aqui, que apesar de nos ouvidos de alguns serem repetitivas, nos nossos sempre é motivo de uma novidade maior. Amém? Eu gostaria de orar com os irmãos em pé.